Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Estamos aqui na nossa série de estudos sobre Apocalipse. Hoje apresentando aqui para você Apocalipse capítulo 21. Já fizemos Apocalipse 1, 2, 3, 4, cada dia apresentando um capítulo de Apocalipse. E hoje já estamos quase chegando no final, penúltimo versículo, capítulo de Apocalipse, Apocalipse 21. Então vamos ler juntos, depois vamos fazer uma breve explicação e ao final uma aplicação para a nossa vida e para o nosso coração. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do
Cordeiro. Tá bom? Então, Apocalipse 21. Qual é o tema de hoje? Apocalipse 21. É a consumação da redenção. A nova Jerusalém, novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém. Como será essa nova Jerusalém? Como é a sua aparência, né? Segundo a descrição do apóstolo João, dentro das suas limitações. É interessante que Apocalipse 20, que lemos ontem, terminou com o juízo final do grande trono branco. Já Apocalipse 21 abre uma cena mais gloriosa de toda a Bíblia Sagrada, a criação dos novos céus e nova terra e a descida da nova Jerusalém. É interessante que esse não é um fim triste, mas o verdadeiro início da eternidade para o povo de Deus. É a consumação de toda a história da redenção, de todo o perfil profético bíblico. E o tema central é: Deus fará nova todas as coisas, estabelecendo a sua habitação eterna com o seu povo, onde não haverá mais maldição, sofrimento, nem morte. Quem pode dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro destaque que nós trazemos, a primeira lição, é a nova criação, o fim da antiga ordem. Dos versículos 1 a 8, vemos a visão dos novos céus e da nova terra. Quando o texto diz: vi novo céu e nova terra, aqui vemos a razão, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, diz o texto. A criação atual é manchada e amaldiçoada pelo pecado, desde lá de Gênesis 3:17. Mas ela será completamente renovada, restaurada. E o mar já não existe, diz o texto sagrado. O mar, na simbologia apocalíptica, representa a instabilidade, turbulência e separação. Mas na nova criação não haverá mais nada que separe ou cause agitação entre os homens. Depois vemos a descida da cidade santa, a partir do versículo 2, quando o texto diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Vemos a sua origem, descendo do céu. Ela não é produto da evolução humana, nem esforço humano. É uma obra divina, uma obra celestial. Vemos também a sua natureza. Ela é ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Ou seja, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. A cidade é a habitação do povo de Deus, que é a noiva do Senhor, perfeitamente preparada para o encontro com o Cordeiro, que é o esposo, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Depois vemos a voz do trono e as promessas eternas, dos versículos 3 a 4, quando o texto diz: e ouvi uma voz potente que saía do trono. Aqui nós vemos uma proclamação solene no versículo 3, quando diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. É interessante que o verbo aqui, habitar, skenó, significa tabernacular. Deus virá morar permanentemente entre o seu povo, com o seu povo. Então, vemos aqui também as consequências da presença de Deus no meio do seu povo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, diz o texto, significa o fim de toda tristeza e sofrimento. O texto também menciona que a morte já não existirá, o fim do último inimigo do homem e da humanidade, que é a morte física. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, ou seja, fim de todo sofrimento, dor e angústia. E vemos também a razão, pois as primeiras coisas passaram. Logo no versículo 5, ele menciona que faz nova todas as coisas. Quem é que faz isso? Aquele que está sentado no trono e que disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, essa é uma das declarações mais gloriosas das Sagradas Escrituras. A palavra novas aqui significa kainos, não significa outras, mas novas em qualidade, em virtude, em qualidade. Não será apenas um recomeço, mas uma criação superior e definitiva. Aí depois vemos a herança dos vencedores e o destino dos tímidos, dos versículos 6 a 8. O texto diz: disse-me ainda, tudo está feito. Ou seja, vemos a obra da redenção sendo completada, está completa aqui. A promessa também vemos do versículo 6 ao 7. Ao sedento darei de graça da fonte da água da vida. Então nós vemos uma espécie de saciedade total, plenitude total aos seres humanos. A promessa também aparece do versículo 6 ao 7. Ao sedento
Ao vencedor ele dará estas coisas, né? Ou seja, a herança é para os que perseverarem na fé. Mas também vemos no versículo 8 o destino dos ímpios, dos rebeldes, dos afrontosos, dos desobedientes, dos ímpios, que diz uma lista dos que terão parte no lago de fogo e enxofre. E é interessante que essa lista é exaustiva, mas representativa daqueles que rejeitaram a Deus e persistiram no pecado. Aí, o segundo pontinho é a Nova Jerusalém, a cidade da glória de Deus. Como é que será ela? Quais são as suas características? Nós vemos isso do versículo 9 ao 27. A Nova Jerusalém, a cidade da glória de Deus. Então, vemos uma visão detalhada dessa cidade. Um anjo mostra a João a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a cidade, o lugar da habitação do povo redimido de Deus. A sua descrição, a glória de Deus, no versículo 11, ou seja, uma cidade que é dourada, semelhante ao vidro puro, e reflete a glória divina em todo o seu esplendor. Vemos o muro e as portas, dos versículos 12 ao 3. Tem um muro alto com 12 portas, e nela o nome das 12 tribos de Israel. E os fundamentos está no versículo 14. O muro tem 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, que é o Cordeiro de Deus aqui. É interessante que os nomes das tribos e dos apóstolos mostram que a cidade é a habitação de todo o povo de Deus, de todas as eras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, da antiga aliança quanto da nova aliança pelo sangue de Jesus. Quais são as dimensões e os materiais da cidade? Aparece do versículo 15 ao 21. A forma é que é uma cidade quadrada, menciona o versículo 16. O seu comprimento, largura e altura são iguais, é uma espécie de cubo perfeito. O seu significado é um lugar santíssimo no tabernáculo e no templo, era um cubo, né? 1 Reis 6:20 menciona isso. A cidade inteira é um lugar santíssimo. Todos os santos terão acesso total e permanente à presença de Deus. E as medidas estão nos versículos 16 a 17, 12.000 estádios, aproximadamente 2.200 quilômetros de cada lado. A cidade é imensa, com espaço mais do que suficiente para todos os redimidos. E os materiais são mencionados do versículo 18 a 21. Ouro puro, semelhante ao vidro transparente, aqui fala de pureza e de glória. 12 pedras preciosas nos seus fundamentos, fala da beleza, do valor e da diversidade na unidade. 12 portas de pérola, a pérola é formada por uma ferida na ostra, simboliza que a entrada na cidade foi conquistada através do sofrimento de Cristo. E a praça da cidade de ouro puro fala de um lugar de comunhão e transparência total. Todos elementos que devem ter na vida cristã. A vida na Nova Jerusalém, mencionados do versículo 22 a 27. Como é que será a vida na Nova Jerusalém? O texto diz que não haverá templo, versículos 22. Nele não vi santuário, diz o texto, pois o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Ou seja, a mediação sacerdotal e o culto localizado não são mais necessários. Deus é diretamente acessível a todos. Olha que coisa linda, teremos acesso direto ao trono de Deus. Não há necessidade de sol e de luz, é mencionado no versículo 23. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, pois a glória do Senhor a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo é a luz permanente e perfeita da glória de Deus. Então, as nações e os reis são mencionados no 24 a 26. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Isso não significa salvação pós-morte, mas que a cultura redimida das nações será trazida para a cidade como uma oferta de louvor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E não há impureza. Versículo 27 menciona isso. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Por quê? Porque a cidade é santa. A santificação do crente será, então, completa também nesse período, nesse tempo profético extraordinário. Tá bom? Então, para concluirmos aqui, quais são as lições para uma vida na perspectiva eterna
conforme Apocalipse 21. Primeiro, presta atenção, Deus é o fim de toda a história. Deus é o fim de toda a história. A meta da redenção não é apenas ir para o céu, mas o próprio Deus, o Deus mesmo. O grande triunfo é Deus conosco, conforme mencionado no versículo 3. Segundo lugar, aprenda, o sofrimento presente é temporário e transitório. Sofrimento presente é temporário e transitório. As primeiras coisas, as lágrimas, a dor, a morte, o sofrimento, vão passar. Esta certeza nos sustenta em meio às provações, crises, lutas, dificuldades e angústias nessa terra. Terceiro lugar, a esperança do crente é concreta e gloriosa. Nossa esperança não é uma vaga espiritualidade, mas é uma cidade real, um corpo ressurreto, uma terra renovada. É uma esperança gloriosa. Quarto lugar, a salvação é pela graça, mas existe recompensa àqueles que perseveram. A herança é para os vencedores. Versículo 7. A fidelidade em meio às tentações e provações nesta vida terão recompensas eternas lá no céu. Então, lembre-se, sempre que você estiver diante de uma tentação, uma aflição, uma luta, escolha Deus, escolha a obediência, escolha a santidade, porque lá no céu teremos recompensa da nossa fidelidade aqui na terra. E em quinto lugar, a santidade não é negociável. Nada impuro entrará na cidade. A graça que nos salva é a mesma que nos santifica. A vida de santidade é a evidência de que somos cidadãos da Nova Jerusalém. Então, o desafio final para o crente, esta visão deve moldar a nossa vida hoje. Primeiro, trazer consolo no sofrimento. Suas lágrimas têm data de validade e Deus as enxugará. Segundo, motivação para a santificação. Você está se preparando para habitar em um lugar onde nada entrará, nada que seja impuro, nada que seja sujo ou imundo ou abominável. Terceiro, coragem para testemunhar. Você está ajudando outros a terem seus nomes escritos no livro de Deus, no livro da vida, para que possa entrar nas portas de pérola da Nova Jerusalém Celestial? Pense um pouquinho nisso. Então, quais são as 5 lições que nós aprendemos para uma vida de perspectiva eterna? Deus é o fim de toda a história, o sofrimento presente é temporário e transitório. Terceiro, a esperança do crente é concreta e gloriosa. Em quarto, a salvação é pela graça, mas existe recompensa aos que perseverarem. E quinta, a santidade não é negociável. Então, a pergunta aqui ao final não é se você vai escapar do inferno, mas se você anseia por estar na cidade celestial, onde a presença de Deus será a luz, onde o Cordeiro será o seu tesouro, a sua herança. Ora vem, Senhor Jesus, é o que menciona Apocalipse 22, versículo 20. Eu quero ir para o céu, e você também quer ir para o céu? Então pense um pouquinho nisso, medite nessas palavras e guarde o seu coração escondido em Jesus de Nazaré. Renda-se a Ele, entrega-se a Ele e viva uma vida de fé e de obediência segundo a palavra de Deus. Amém? Quero mandar um abraço para Regininha Ribeiro, Santo Bazar Bigorrilho, a Tia Lu, o Abel Lima, Jaque Mélio, Douglas Gamarra. Todos os nossos amados irmãos estão aqui. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal, apertar o botãozinho do raio para que a gente cresça mais e mais. Deixe seus comentários também aqui embaixo. Deixe seus comentários. Se você ouviu até o final, coloque lá, hashtag Apocalipse. Hashtag Apocalipse, daí a gente vai crescendo mais rápido e vai hypeando aí cada dia mais no YouTube, no Instagram, no Spotify, em todas as nossas redes sociais, Facebook. Deixa aí seus comentários, seus pedidos de oração, o que você aprendeu através desse estudo bíblico, o que Deus falou ao seu coração, e diga também de onde você está nos assistindo, qual é o seu nome, para que a gente esteja orando por você e apresentando o teu nome, a tua vida, a tua família diante do Senhor, tá bom? No link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, o endereço da igreja, horário de culto, as informações. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Toda terça-feira às 19h30 temos o nosso Instituto Bíblico Casa na Rocha. E a partir
do domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto da família. 3 momentos aqui tremendos para você estar conosco. Terça-feira, 19h30, Instituto Bíblico, aberto para todos, para dar um plus na sua vida espiritual, crescimento, espiritualidade, vida cristã, teologia sistemática. Você aprende muita coisa maravilhosa. Terça-feira, às 19h30, e domingo, 9 horas e às 19 horas. De segunda a quinta, nós temos as nossas células. Se você mora aqui em Umuarama, região aqui, quer participar das nossas células, coloque o seu nome aqui no link de descrição, o seu telefone, que nós vamos colocar você no nosso grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp, onde tem todas as informações das nossas programações. Você vai receber os nossos devocionais, vai receber o nosso material, as nossas pregações, e também o dia e endereço das nossas células. Tudo isso é postado diariamente ali para que você esteja inteirado de tudo aquilo que está acontecendo na nossa comunidade local, tá bom? Um abraço para a Cida Tati, a Mazé Atleta também, que entraram agora. Você que entrou no finalzinho, vai ficar à disposição aqui no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Facebook, todas essas redes sociais. Nós vamos estar aqui à disposição para estar servindo os irmãos através de um conhecimento de qualidade, um conhecimento bíblico, cristocêntrico, pura palavra de Deus para você e para o seu coração, tá bom? Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa live apresentando o texto bíblico, o ensinamento da tua palavra, aprendendo juntos aqui todo o livro de Apocalipse. Te agradecemos de todo o coração pelo cuidado do Senhor conosco, pelo teu amor e a tua graça. Capacita-nos, ó Deus, a nos separarmos para ti, nos santificarmos no Senhor. Através da operação do teu Espírito, nos rendemos por completo diante da tua face, diante da tua presença. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, traz de volta aqueles que estão se desviando, aqueles que estão longe, sejam trazidos para perto, aos pés de Jesus, sejam restaurados, transformados, tocados pelo poder de Deus, milagres aconteçam, sinais e maravilhas, a tua presença gloriosa esteja com eles, Pai, e a bênção do Senhor venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Salva os perdidos, restaura o teu povo, aviva a tua obra, levanta o caído, Pai, e manifesta a tua unção e o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão do pastor Giovanni.